Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Londres. Boa noite a todos que estão nos assistindo no mundo todo. Hoje, no Falando de Bamba, da Associação Samba de Bamba UK, nós vamos estar conversando e falando sobre a grande Dona Ivone Lara, que exatamente hoje, estamos aí completando 3 anos da sua ausência. Vou chamar aqui nosso convidado especial, Lu, que é autor da biografia da Dona Ivone Lara, biografia intitulada Dona Ivone Lara, a primeira dama do samba. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Tudo bem? Fabiana. Tudo bem com você? Tudo bem. Como é que estão as coisas por aí? Tudo caminhando por aqui. Obrigado pelo convite. Agradeço muito você, ao pessoal do Samba de Bamba UK e a todos e todas que estão aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Andréia, boa tarde. Odila, Lourenço, Marques, que também faz parte do nosso time. Odila, que é a idealizadora, né, do projeto Samba de Bamba UK. Estação do Samba entrou também. Boa tarde. A minha prima, Andréia, que sempre nos acompanha. Boa tarde, Isabela Galvão. Bom, hoje, exatamente hoje, a gente completa 3 anos, né, da ausência da dona Ivone Lara, né, grande sambista, musicista, e uma grande mulher, né, tem uma história maravilhosa, né. Eu queria primeiro parabenizar a você, Lucas, pelo lindo trabalho, né, que você fez, a biografia intitulada Dona Ivone Lara, a primeira dama do samba, pela Sambuc, não é isso? Samba Book. Isso. Samba Book Eu gostaria que e você, Sonora. eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente dessa trajetória, como é que foi esse convite, como é que foi essa proposta e você aceitar. O que você nos conta da sua vida e da sua relação com a Dona Ivone Lara? Queria começar falando sobre isso, Tá sobre esse certo. tema. Tá certo, Fabiana. O convite me chegou em 2014, né? Tem uma produtora do Rio chamada Musiqueria, que eles já vinham realizando esse projeto chamado Samba Book, né? A primeira edição foi em homenagem ao João Nogueira, a segunda em homenagem ao Martinho da Vila, depois ao Zeca, e na quarta edição Dona Ivone Lara, projeto com DVD, né, que está na íntegra no YouTube, com grandes nomes da música brasileira, cantando a obra de Dona Ivone, um livro com 60 partituras de Dona Ivone, Olha e que um legal. livro que o projeto conceitualmente batiza de disco biografia, que é contar a história e a trajetória daquele ou daquela artista por meio de sua carreira fonográfica, né? E então esse convite acabou me chegando, eles estavam na época procurando alguém para escrever. Eu já tinha trabalhado como repórter de música no Estadão e depois na Folha de São Paulo. E assim que saí da Folha, coincidentemente chegou esse convite em 2014 e quem acabou me indicando para fazer o livro lá para o pessoal da musiqueria foi o meu grande amigo Hamilton de Holanda, mandolinista, que eu sou eternamente grato por essa indicação. E, enfim, quando pintou esse convite, eu já havia entrevistado Dona Ivone muitas vezes para os diversos veículos, né, para onde eu trabalhei, e já tinha contato com a obra dela, acho que como grande parte dos brasileiros e brasileiras desde pequeno, né, ouvindo a obra de Dona Ivone, né, que povoa o imaginário, né, acho do Brasil inteiro, né, felizmente qualquer roda de samba que a gente vá sempre toca, né, algum grande samba da Dona Ivone, é quase que inevitável, né? É garantido, assim. Você vai a uma roda de samba, você vai ouvir Dona Ivone. E aí procurei, então,
contar essa história da maneira mais polifônica possível, fazendo o que pede a cartilha do jornalismo, que era mergulhar de fato na obra dela e entrevistar não só a própria Dona Ivone, mas personagens importantes, né, na construção da trajetória, da jornada dela. Né? Então, assim, o livro tem mais de 60 pessoas entrevistadas, muito material de época enfim, e muita análise sobre a obra de Dona Ivone, né? Como, como eu gosto de falar, como esse projeto da musiqueria ele conta a trajetória desses artistas e dessas artistas por meio de seus discos, né? Como muita gente aqui sabe, Dona Ivone teve a oportunidade de lançar o seu primeiro álbum apenas em 1978, quando ela já estava com 56 anos. Então eu conversei com o pessoal da editora e da produtora, dizendo que ficaria muito estranho começar o livro contando a história da personagem já com 56 anos e que Uhum. seria importante então abrir uma exceção dentro desse projeto para que contasse toda a trajetória, a formação de Dona Ivone desde muito pequena, Dona Ivone que nasceu num berço muito musical. Né? E acho que a gente vai ter a Ah, isso é oportunidade de bacana. falar um pouquinho aqui Uhum. sobre isso. Então, uma das coisas que me chamaram muita atenção na nossa conversa e também no livro, né, além da questão de dela entrar tardiamente, apesar de ter toda essa vivência musical na família, ela optou por ter uma carreira primeiro, num primeiro momento, ligada à área da saúde, né? Então, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco sobre essa infância musical, né? O pai, a mãe, né? Os tios, enfim, essa convivência e um pouco sobre a infância dela, né? E as perdas também, que acredito que tornaram ela uma mulher forte também, né? O Rodrigo entrou, tá um monte de gente. Minha prima Natália, que sempre está com a gente, Empodera Samba, está dizendo boa tarde. Então, gostaria que você contasse para a gente um pouquinho, Lucas, sobre essa infância de Dona Ivone Lara, da vó Teresa, que eu acho sensacional essa passagem do seu livro, né? Acho bem interessante. Claro. Enfim, né, Dona Ivone, o pai dela trabalhava numa distribuidora de óleo e combustível chamada Caloric. O pai dela sofreu um acidente no trabalho. Ele estacionou o carro com que ele fazia as entregas, o caminhãozinho com que fazia as entregas, colocou algo para aparar a roda, numa ladeira, e tragicamente o caminhão deslizou, soltou e acabou prensando o pai de Dona Ivone contra a parede. Foi uma história muito trágica. Ela muito pequena, então, né, antes dos 4 anos, ela fica órfã de pai. E a mãe dela era costureira, Dona Emerentina, e aí enfim, para cuidar da Ivone e da Elsa, a irmã de Dona Ivone, ela queria garantir, né, um futuro, né, uma boa educação para as filhas. Então, assim, antes de falar dessa trajetória, desse berço musical da Dona Ivone, eu estou abrindo esse parênteses aqui para dizer que, e aí logo depois, né, quando Dona Ivone tinha 10 anos, a mãe dela aumenta a idade dela em 1 ano para que ela pudesse ingressar no colégio interno, né, na escola Orsina da Fonseca, escola pública, naquela época, escola de qualidade. E quando a Dona Ivone sai dali do período do Orsina da Fonseca, quando ela encerra a sua passagem pela escola, é, ela foi morar com um tio dela, o tio Dionísio Bento da Silva, né, que foi um nome importante da história do choro, muito pouco falado, mas com muita importância. Foi um dos primeiros a tocar violão de 7 cordas, né, junto com o China e com o Tucci, que foram esses pioneiros. E, e esse tio Dionísio fala para Dona Ivone, olha, Ivone, eu já arranjei para você um emprego na fábrica de tecidos Nova América.
Então, se fosse por esses caminhos, né, Dona Ivone teria sido inicialmente uma operária, né, como Uhum. outros nomes do samba foram, como Alessi Brandão, Jamelão, né, que eles trabalharam na fábrica de tecidos Confiança, né? E Dona Ivone já tinha, então, né, um emprego arranjado pelo tio por contatos na fábrica de tecidos Nova América, mas ela viu um anúncio no jornal para um vestibular para a escola de enfermagem Alfredo Pinto. Então ela decide prestar o vestibular para a enfermagem, é aprovada entre as 10 primeiras e com Era em isso quarto, eu ganha. acho, lugar, né? Agora me Ela foi foge da muito bem. memória, sim. E aí com isso ela ganha uma bolsa de estudos e aí passa a ajudar em casa ainda, né, os familiares, né, desde muito cedo. Né? Então, assim, ela era muito dedicada já na escola e depois passa a se dedicar ainda, mais ainda àquela à formação como enfermeira e logo depois ela já engata especializações em assistência social e terapia ocupacional, indo trabalhar, a gente fala um pouquinho mais ali à frente com a doutora Anise da Silveira. Né? Mas esse berço, então, né, musical da Dona Ivone, muita gente pergunta, então, claro, que havia e ainda há o machismo estrutural na sociedade e no mundo. O porquê que Dona Ivone não se dedicou antes à carreira exclusivamente artística. Né? Primeiro porque ela quis, como ela mesma dizia, garantir um bom futuro financeiramente falando, não era nenhum absurdo, né, para ela e depois para os dois filhos dela, o Odir e o Alfredo. É, então ela se dedica exclusivamente à primeira profissão dela, né, como enfermeira, assistente social, e mais o berço musical já era algo muito privilegiado na família de Dona Ivone, né, como você bem observou, é, a vovó Teresa, que era tia de Dona Ivone, quando Dona Ivone nasce, a vovó Teresa já tinha 63 anos de idade. E para quem não conhece, vovó Teresa é um grande patrimônio da história do jongo aqui no Brasil e principalmente ali no Morro da Serrinha, né, colado em Madureira ali, onde a família de Dona Ivone vive até hoje, né, onde fica o Império Serrano, onde fica a Portela, né, ali na região. Então, ela já tinha toda essa ancestralidade. A avó de Dona Ivone, ela dizia que a vovó Sabina veio de Angola, mas há uma outra linha de pesquisadores que dizem que, com depoimento da própria vovó Teresa, dizendo que seus antepassados vieram de Moçambique. Bem Então, diferente. enfim, né, a gente não pode ignorar na formação de Dona Ivone Uhum. essa trajetória transatlântica que ela carrega. Uhum. Essa travessia do oceano que a gente sabe muito bem de onde vem, que vem da África. A gente não sabe apontar certamente se veio de Exatamente. Angola ou de Moçambique, mas enfim. E aí, vovó Teresa, mãe, portanto, tia de Dona Ivone, mãe dos primos dela, que já frequentavam muito o ambiente da escola Prazer da Serrinha. O mestre Fuleiro, que é outro nome enorme na história do samba, e o tio Hélio, que foi muito gravado na história do samba também, se a gente pegar Cantei Só para Distrair, Prazer da Serrinha mesmo, uma linha melódica muito particular que vem ali da Serrinha. Os pais de Dona Ivone se conheceram num rancho carnavalesco. Né? Os ranchos carnavalescos eram agremiações anteriores às escolas de samba. Né? E até hoje, felizmente, dá para a gente ouvir grandes marchas rancho, né, que se tocavam nesses ranchos carnavalescos. E então, boa parte da melodia de Dona Ivone vem também muito desses ranchos carnavalescos. O tio Dionísio dela, como a gente já disse, foi um nome importante do choro, que tocava violão sete cordas e trombone num bloco chamado Africanos de Vila Isabel. Então, aí, novamente, a gente não pode ignorar essa travessia transatlântica desses mais velhos, parentes mais velhos de Uhum. Dona Ivone. No Orsina da Fonseca, Dona Ivone começou a ter aulas de uma disciplina que tinha ali, fazia parte da grade curricular, que era o canto orfeônico.
Né? É Sim. bom a gente lembrar que ali no governo Vargas ele chamou o Heitor Villa-Lobos, né, para comandar, né, pilotar essa pasta da educação Projeto, né? cívica infantil e de ensinar música nas escolas para as crianças. Né? Villa-Lobos chegou a reger corais com 30 mil vozes infantis. A própria Dona Ivone contava muito orgulhosa que ela chegou a se apresentar para o Chorão Villa-Lobos, como ela gostava de falar. Né? Então a gente falou do jongo, falou dos ranchos carnavalescos, falou do choro. É, e aí, obviamente, do jongo, a própria Dona Ivone dizia que o Partido Alto era irmão do jongo, então ela também veio a compor partidos altos, né, que se a gente observar na obra dela, como Cantei para Curimá, por exemplo, Preá Comeu, outro partido muito bonito dela. Enfim, e Dona Ivone com o tio Dionísio também passa a tocar cavaquinho. O tio Dionísio que ensina a Dona Ivone nos saraus que ele realizava no quintal da casa lá em Iaúma, e ele recebia Pixinguinha, Candinho do trombone, Jacó do bandolim, e a própria Dona Ivone costumava dizer que no quintal do tio Dionísio, segundo ela, era proibido tocar samba. Então não foi ali que ela bebeu na fonte do samba. Olha, Ali com o tio Dionísio a interessante. influência direta na veia é do choro. Choro. E pequena, ela chegou a dar um pulinho, a primeira roda de samba que Dona Ivone diz ter ido foi no Salgueiro, por incrível que pareça. Foi no Morro da Serrinha e um dia foi às escondidas da mãe, da Dona Emerentina. Um dia ela cantando em casa, ela se entregou É que ela tinha e ido escondida, né? então, e aí assim, né, ela acaba já na, na juventude, ela conhece o seu Oscar Costa, começa a namorar com ele, com quem viria a se casar depois, e o seu Oscar, para quem não sabe, ele era filho do seu Alfredo Costa, que foi o fundador da Escola de Samba Prazer da Serrinha, né, que depois ali na virada de 47 para 48, por desentendimentos, né? O seu Alfredo chegou a ser chamado como o ditador do samba, porque era muito centralizador, queria que tudo fosse do jeito dele, e aí há uma dissidência, e aí acaba em 47 para 48 nascendo essa escola monumental que é o Império Serrano. E então Dona Ivone já estava, né, muito entranhada naquele universo também das escolas de samba, e ali ela passa a ter lições diárias, a aprender diariamente a se fazer samba de enredo e os sambas de terreiro, que era uma tradição muito forte, né, das escolas de samba, que infelizmente acabou se perdendo. Né? Hoje a Perdendo. gente não vê muito mais. Mas, enfim, por todo esse tipo de formação musical, de jongo, de canto orfeônico, de choro, de samba de enredo, de samba de terreiro, samba de enredo, partido alto, valsa, as marchas rancho, por isso, e também por tocar um instrumento de harmonia, que era o cavaquinho, por confeccionar os próprios figurinos com que ela se apresentava desde os anos 50, pelo menos na ala das baianas da Cidade Alta, do Império Serrano. Eu, para mim, eu costumo dizer que Dona Ivone foi e continua sendo a sambista mais completa. Ah, muito bom, né? É fantástico a riqueza, né? E isso acaba surgindo e aparecendo na música, nas composições, né? E na própria forma dela interpretar, né? Eu estou aqui, vou falar só um oi para minha irmã, Márcia, que está entrando aqui, para Lilian Bragança, que também é do time do Samba de Bamba. Teve gente que está falando maravilha, Gilson Passarinho, falando sobre o samba, que massa, sobre o samba, não sobre o choro. E a Marisa Olavo falando que coisa linda falar sobre essa ancestralidade, sobre essa história toda, né? Que a gente está ouvindo hoje aqui. A dona Ivone Lara, quer dizer, além dela ter toda essa bagagem musical, cultural, de vivência, de aprendizado, né? Quer dizer, erudito
essa ancestralidade ligada ao jongo, ao caxambu, ao partido alto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que ela faz, que também é inovador na área da saúde, né? Que é lindíssimo, né? Que ela propõe junto com a doutora Nise. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre Claro, isso? Eu com o acho maior prazer. maravilhoso. Não, pois é, como eu estava dizendo, Dona Ivone, então, no fim de 1941, ela ganha o diploma como enfermeira na Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e depois logo engata as especializações em assistência social e em terapia ocupacional. A doutora Anísio da Silveira, como muita gente já sabe, foi uma revolucionária na luta por um tratamento mais humano, né, um tratamento antimanicomial, né, no Brasil, né, de acabar com lobotomia, com choques elétricos, enfim, de conferir um tratamento mais humano, né, àquelas pessoas. E, enfim, foi de fato uma revolucionária, e Dona Ivone acaba indo trabalhar com a doutora Anísia ali no sistema de saúde mental brasileiro, no Hospital do Engenho de Dentro. E a doutora Anísia, ela teve um traço que também é muito reconhecido, né, de tentar reintegrar essas pessoas à sociedade por meio das artes visuais. Né? Não à toa, muitos pacientes dali, como o Arthur Bispo do Rosário e tantos outros, acabaram ganhando exposições não só no Brasil, mas em outras galerias importantes do mundo, né? Mas é Dona Ivone quem pede, de fato, para a doutora Anise que criasse uma salinha com instrumentos musicais ali no Hospital do Engenho de Dentro, né, para que aqueles internos pudessem ter um contato maior com a música. E a doutora Anise atende esse pedido da Dona Ivone, e Dona Ivone chega até a compor com uma de suas colegas ali de assistência social, que era a Teresa Batista. Elas compuseram uma valsa juntas, chamada Pétalas Esquecidas, que foi gravada pela Marisa Monte. Então dá para ouvir nas plataformas, e Pétalas Esquecidas. E ali está a melodia da Dona Ivone, assim, você não precisa nem de muitos compassos, que é Dona Ivone pela melodia convencional, né, que segue, claro, caminhos harmônicos, se não muito inovadores, mas em termos melódicos, Dona Ivone, não à toa, é considerada uma das maiores melodistas da história da música brasileira. Não só essa questão da musicoterapia, que ela começou a trabalhar junto com a doutora Anise, mas Dona Ivone teve um papel fundamental em rodar o Brasil para localizar os parentes daqueles pacientes que ficavam internados ali no hospital. Né? Porque a pessoa sai dali e muitos anos ali internados, né? Então, era um desafio localizar, né, as familiares. Dona Ivone também foi muito importante para que aquelas pessoas e seus familiares criassem também poupança, para quando elas saíssem dali, elas tivessem algum rendimento financeiro para conseguir se reintegrar à sociedade. Né? Então, a doutora Anise não à toa depois criou o Museu da Imagem do Inconsciente, né? E eu acho que não é à toa que essa questão do inconsciente, do sonho, do onírico, desague e apareça tanto, seja tão presente na obra de Dona Ivone. Se a gente ouvir o maior sucesso da carreira dela, né, que foi Sonho Meu, parceria com o Delcio Carvalho, tem ali então essa presença do inconsciente, do onírico, do sonhar. Tem Sonho e Saudade, outra parceria dela com o Delcio, que o Jair Rodrigues gravou. Tem Força da Imaginação, parceria dela com o Caetano Veloso. Então é a imaginação, é o sonhar, né? O que a mão ainda não toca, coração um dia alcança. Força da É imaginação, lindo. vai lá.
própria Acreditar, né? Que é outro sucesso dela com o Sim. Delcio Carvalho, né? Imaginar, de acreditar, de sonhar, né? Então, enfim, isso é muito presente, né, na obra de Dona Ivone. Ela exerceu essa primeira profissão de assistente social e terapeuta ocupacional por quase 40 anos, Fabiana. Foram 30 se dedicando a essa expressão, como eu costumo dizer, a partir de 78, quando ela fica exclusivamente à carreira artística. Tá me ouvindo? Agora estou. A gente deu uma sumida aqui. Internet, de vez em quando, falha e ao vivo é assim mesmo, né? Não tem Uhum. muito jeito, né? A gente tem os nossos problemas que acontecem de vez em quando, né? Mas Sonho Meu, por sinal, eu até comentei com você, né? Foi a primeira música, assim, a primeira música que eu ouvi da Dona Ivone Lara, e foi o primeiro álbum que eu ouvi na minha vida, assim, e ficou gravado, assim. Eu lembro que eu adorava cantarolar e cantar Sonho Meu desde pequena, né? E tentava imitar as vozes diferentes, né, da gravação. Achava lindíssimo, né? Boa tarde, Ana Júlia. Marisa Olavo está dizendo coisa maravilhosa. A Lina está avisando que está falhando. Bom, já voltamos. Uhum. Então, Lucas, uma coisa que eu gostaria de saber, que a gente já falou, quer dizer, ela faz um trabalho maravilhoso na saúde, né, na área da saúde, na área social, né? Tem uma importância extremamente relevante para a vida de várias pessoas e, inclusive, para a obra dela. E ela demora, né? A gente comentou isso, uma coisa que me chamou muita atenção e tem me chamado muita atenção, essa questão de que o samba, durante um período, ele fica um pouco ausente das gravadoras, né? E aí ele começa a eclodir, né? Principalmente década de 70, né? 80. E Dona Ivone Lara também surge, né? A sua grande gravação aí começa com uma proposta do Adeuson Alves, não é isso? Gostaria que você falasse um pouco sobre o Adeuson e também a importância dele na carreira dela e que ela reconhece em toda a sua obra, né? Suas gravações, e do Hermínio, que também eu vejo como uma pessoa que também faz esse elo, esse diálogo, né, entre algumas áreas e grupos que fazem samba no Rio de Janeiro e essa área das gravadoras, né, da rádio. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre isso. Claro. Bom, como eu tava dizendo antes, Fabiana, a Dona Ivone se dedicou durante 37 anos a essa primeira profissão dela, né? Sua profissão de formação acadêmica, né? Na área de saúde e na área social, como você bem pontuou. Só que desde muito antes, ali, Dona Ivone já compunha seus próprios sambas, né? Com os Uhum. primos dela, o Fuleiro e o Tio Hélio, né? Ela diz que aos 12 anos compôs Thier, né? Ai, Que é outro partido nossa. alto e outro grande sucesso, né? Que ela fez em homenagem ao pássaro Thier Sangue, que o Ah, Fuleiro, primo dela, que, que caçou e deu para ela. Ele caçou o Thier e ai, deu conta para pra Dona gente essa Ivone. história que é linda. Não, é basicamente isso, né? O mestre Fuleiro gostava de caçar passarinho, caçou um Thier e deu para Dona Ivone. Ela dizia que o Thier fazia um pouco a função de boneca para ela, né? Mas como o próprio livro mostra, e o livro que escrevi tem uma fotografia de Dona Ivone com uma boneca, carregando uma boneca. Então, né, é uma maneira dela de dizer que ela tinha muito afeto e carinho por aquele pássaro, muita afeição por aquele pássaro. Uhum. Né? E aí não à toa compõe, né, o Thier com esses primos dela, o Hélio e o Fuleiro, que eram mais velhos do que ela, e
enfim, e aí ela começa junto com eles e com o seu Oscar a transitar no universo não só do Prazer da Serrinha, que depois se tornaria o Império Serrano, né? E aí a questão crucial naturalmente aparece, que é o machismo, né? Na Uhum. época, e isso continua ainda hoje, né, com mulheres ocupando funções que são, no meu entendimento, Retaguarda. muito nobres dentro de uma escola de samba, dentro do funcionamento da comunidade. As aderecistas, Uhum. as pastoras, as cozinheiras, as passistas, né? Cada vez mais a gente vê a presença feminina aumentar, principalmente nas baterias das escolas de samba. Sim. A gente vê crescer, ainda que timidamente, mulheres compositoras de samba de enredo, né? Mas Dona Ivone ali, no Império Serrano, ela já compunha, e naquelas rodas do samba de terreiro, na quadra da escola, simplesmente por ser mulher, ela não podia apresentar e dizer que os sambas eram de autoria dela, né? Então, Uhum. para driblar, né, essa imposição machista, ela apresentava os sambas e dizia, os primos dela diziam que eles que para aqueles sambas poderem ser aceitos naquele ambiente predominantemente masculinizado, né? Então, enfim, Dona Ivone já compunha dentro ali do Império Serrano desde o início da década de 60. Dona Ivone compunha ali, e a estreia dela em disco se dá no ano de 1962. Ah, que lindo. Esse LP aqui tem uma importância. Esse LP chama Samba no Chão. No lado A, ele reunia os sambas de terreiro de autores da Portela, que foi se consagrada campeã daquele ano de 62. Aqui a fotografia da capa são os integrantes da Portela na Avenida Presidente Vargas. E no lado B do disco, sambas de terreiro de autores do Império Serrano. Essa foto não foi tirada durante o desfile, ela foi tirada no aterro do Flamengo. E, enfim, se você olha tanto no lado A, os sambas da Portela, quanto no lado B, os sambas do Império Serrano, das 12 faixas desse LP, é, todas são assinadas apenas por compositores homens. Apenas uma faixa leva a assinatura de uma mulher, que é Dona Ivone, no samba chamado Não Me Perguntes. É um samba muito bonito dela. Tem um vídeo lindo no YouTube que dá para assistir, ela cantando com o primo dela, o mestre Fuleiro, que também é autor desse samba, e o Paulinho da Viola assistindo os dois ali, que é um samba Uhum. declaração de amor do Império, que durante muitos anos fez parte, né, do aquecimento da entrada do Império na avenida, né, que tem um refrão muito simples e muito bonito, muito direto, que é: não me perguntes para que samba eu vou, o que eu direi, que eu vou para o Império, sim senhor, sou imperiano, na alegria e na dor, mas não me perguntes. Enfim, então Dona Ivone Aí estreia. depois você vai brindar a gente tocando um pouquinho de cavaquinho cantando, hein? Uma música Não, dela, não, né? não, deixa isso para Dona Ivone, deixa isso para ela. Ah, Enfim, então ela estreia, né, a primeira composição dela gravada num disco, está nesse LP que eu mostrei aqui de 62, e o segundo é nesse outro LP aqui de 1965, sim. chamado Viva o Samba, né, que eles pegaram é, grandes nomes, intérpretes da época, que eram a Elisete Cardoso, o Ciro Monteiro e o Roberto Silva, e uma cantora iniciante naquele período, que era a Francinete Germano, que fez parte durante muitos anos. Está aqui a Francinete, super bonita, ao lado da Elisete. Francinete, durante muito tempo, integrou o conjunto As Gatas, né? E a grande maioria dos LPs históricos de samba, e não só de samba, lançados nos anos 70 e nos anos 80 também, se você olhar a ficha técnica ali, você vai encontrar coro, As Gatas, né? E a Francinete estava ali, né, nesse conjunto, e ela é,
É a primeira pessoa que não a Dona Ivone a gravar um samba de Dona Ivone, um samba lindíssimo de autoria só da Dona Ivone, nesse LP chamado Amor Inesquecível. E recentemente a Francinete lançou um disco, a Francinete Germano lançou um álbum que dá para ouvir nas plataformas aí com o pessoal dos Batuqueiros e Sua Gente, um grande grupo daqui de São Paulo. E a Francinete gravou esse samba novamente, O Amor Inesquecível. A Francinete está cantando demais, está cantando lindamente ainda hoje. Eu deixo aqui essa dica para que quem não conhece, conheça e ouça a Francinete, que é uma cantora de uma elegância e de um timbre de voz, para mim, incomparável. Assim. E aí, seguindo nessa trajetória, Fabiana, em 1970, o Oswaldo Sargentelli comandava uma casa em Copacabana chamada Sambão. E aí ele grava esse LP no Sambão ao vivo, em um LP coletivo, né, com vários compositores e intérpretes. E aqui na capa, não sei se dá para vocês verem, o Sargentelli está abraçando a Clementina, que nem está nesse disco. Né? Então essa foto é de outro dia. Assim. E nesse LP tem Dona Ivone canta duas composições dela em parceria com o Mano Décio da Viola. É outro nome gigantesco dentro da história, não só do Império, mas na história do samba enredo, né? E é muito curioso que nesse disco gravado em 70, antes de algumas faixas, como foi gravado ao vivo, o Sargentelli era o mestre de cerimônias ali, daquela gravação ao vivo. Era o showman, né? E, enfim, né, há várias questões e várias ressalvas, como a gente sabe, daquela história das mulatas, da objetificação do corpo das mulheres, mas aí a gente já entra em outro terreno, né? Mas o Sargentelli era o mestre de cerimônias, então ele geralmente estava com o microfone ali, ele anunciava, agora com vocês. E aí quando chega uma das faixas da Dona Ivone, ele impressionado já com o talento dela, não só de composição, mas de interpretação também, a maneira de cantar, é muito curioso o recado que ele dá, que ele começa a convocar os grandes nomes daquela época já, da chamada MPB, pedindo que eles prestem atenção em Dona Ivone. Então ele fala, Roberto Carlos, Elis, Simonal, prestem atenção aqui e nessa senhora que é Dona Ivone. Então, oficialmente, é nesse álbum do Sargentelli, em 1970, que Dona Ivone é chamada pela primeira vez publicamente de Dona Ivone, isso em 70. E aí é importante a gente voltar um pouquinho, peço desculpas por me alongar, por falar demais, mas muito bom. Eu mostrei esse LP aqui, né, de 62, com o Não Me Perguntes, com o samba de terreiro da Dona Ivone, primeira gravação dela num LP. 3 anos depois, em 65, com o Silas de Oliveira, que é o maior nome, sem dúvida nenhuma, da história do samba de enredo, e o Antônio Bacalhau, Dona Ivone compõe, então, os 5 bailes da história do Rio, que até hoje é considerado por muita gente como um dos sambas de enredo mais bonitos de todos os tempos, e com isso ela passa a ser a primeira mulher a compor e a ganhar o concurso que levaria um samba de enredo a desfilar pelo grupo especial, né, o que seria a primeira divisão do Carnaval Carioca. Né? É bom a gente lembrar que antes de Dona Ivone, outras mulheres como a Carmelita Brasil, por exemplo, já compunham, e a Carmelita Brasil é até mais, assim, porque ela foi presidente da Unidos da Ponte durante muito tempo. Então aí há um pouco de controvérsia, claro que os sambas dela também eram bonitos, mas pelo fato dela ser presidente da escola, era mais fácil ela escolher um samba dela também para desfilar na avenida, né? Não, obviamente, tirando o mérito dela. Né? Mas Dona Ivone, de fato, então é isso. Ela não foi a primeira mulher a compor um samba de enredo na história, mas ela foi a primeira a compor e a vencer o concurso no grupo especial. Né? Então, enfim, é um dos sambas de enredo mais bonitos até hoje.
ela passa a ser madrinha da ala de compositores do Império Serrano, e mesmo naquele ano de 65, mesmo sendo autora do samba de enredo que desfilou na Avenida Presidente Vargas, tem registros de fotos, mesmo naquele ano de 65, sendo a primeira mulher autora de um samba de enredo no grupo especial. Mesmo assim, naquele ano ela desfilou pelo Império como sempre, na ala das baianas da Cidade Alta. Ela dizia que não gostava daquele taierzinho apertado da ala de compositores, não se sentia bem, né? Mas, enfim, isso tudo só para ressaltar que desde o comecinho dos anos 60, Dona Ivone já era muito respeitada como compositora dentro do Império Serrano. Né? Houve também muita controvérsia na noite da eleição desse samba de enredo dela, na quadra do Império. Enfim, apresentavam-se outros sambas, né, na disputa, como ainda é hoje, e distribuíam aquele panfleto, né, com a letra do samba de enredo para a quadra cantar junto. Né? Quando imprimiram esse samba, os 5 bailes da história do Rio, o protótipo, como diziam, não tinha o nome da Dona Ivone. E aí, ali sim, ela bateu o pé e disse: se vocês não colocarem o meu nome aqui no folheto, o samba não vai concorrer. E aí acabaram colocando, o samba foi vencedor, e com isso ela se tornou a primeira mulher a levar um samba de enredo para a Avenida no grupo especial. Não acredito que tenha sido alguma sacanagem do Silas e nem do Bacalhau, os autores parceiros dela. Acredito que é aquele machismo estrutural, e acho que veio da direção da escola mesmo, assim, de imprime aí, porque assim, falava-se muito que o samba era do Silas, porque ele era, de fato, o maior nome, né, da história do samba de enredo, mas Dona Ivone bateu o pé e justamente conseguiu levar o crédito pelo samba. Eita, mulher porreta, né? Danada mesmo. A Lilian está falando aqui, falando um pouco sobre a questão do Sargentelli, a Lilian Bragança, que é uma das componentes também do samba de bamba, né? Ela fala: tem inúmeras questões com Sargentelli, mas precisamos entender os atravessamentos que se dão, né, na construção das mulheres pretas, né? A Marisa Olavo está dizendo que notícia boa sobre o Sargentelli. Tem um monte de gente entrando, Breno Cunha. Viva essa mulher maravilhosa. Salve o samba. A cantora Tamires Faia está aqui com a gente também. E quero agradecer o pessoal que está aqui nos assistindo novamente. E eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre essa questão do Adelson, no começo da carreira dela, e o que eles chamavam de pau de sebo, que eu acho interessante o termo desse disco, e que foi uma fórmula que parece que deu muito certo, né? Uhum. Desde do primeiro LP, né? Sim, o Adelson, ele já tinha uma boa entrada na gravadora Odeon, né? E, enfim, ele tinha o programa dele, o Amigo da Madrugada, né, na Rádio Globo, né, um dos maiores incentivadores e produtores da história do samba, assim, isso sem dúvida nenhuma. E aí ele ganhou na Odeon a oportunidade de fazer esses pau de sebos, né, que eram esses discos coletivos, né, que o próprio o nome já fala por si, né, era como aquele pau de sebo de festas juninas, em que a pessoa tinha que subir para pegar o prêmio lá em cima, mas o pau era todo escorregadio, né, para a pessoa conseguir subir pra caramba, né? E se Quem manter. já viu como é que é? Então, Difícil demais chegar lá. Então, em 71, ele faz essa primeira edição aqui, com essa capa muito bonita, desse pau de sebo chamado Quem Samba Fica. E quem se destacasse, né, eram discos com vários compositores, quem se destacasse ganhava a oportunidade de tentar, de quem tivesse um sucesso e pegasse, começasse a tocar na rádio, né, e o Adelson tinha o programa O Amigo da Madrugada, então ele mesmo tinha o termômetro
de quais músicas estavam sendo mais pedidas, coisa e tal. E nesse LP de 71, os compositores mais pedidos pelo público na rádio, né, as músicas de maior aceitação, foram dois nomes revelados aqui pelo Adelson, o João Nogueira e o Roberto Ribeiro. E aí, logo na sequência, o Adelson consegue, então, a oportunidade para o João Nogueira e para o Roberto Ribeiro gravarem seus discos individuais. Então, depois desses sucessos, no ano de 74, ele ganha a oportunidade de fazer outro Pau de Sebo, em 74, com essa aquarela pintada pelo Sidney da Conceição, que é um dos autores que tem músicas nesse Pau de Sebo aqui, de 74, o Sidney da Conceição, o Flávio Moreira, o Wilson Moreira, um dos maiores compositores, né, na minha opinião, e o grande Casquinha, Mestre Casquinha da Portela também estava aqui, e de novo, apenas uma mulher. Essa mulher era a Dona Ivone, que está bem aqui no centro, né? E aqui nesse álbum ela grava o Thier pela primeira vez em 74, e o Agradeço a Deus, né? O Thier é muito interessante, que pouca gente sabe, mas está lá no livro também, com arranjos do João Donato, nessa gravação do Thier. E aí, 4 anos depois, então veja, a Dona Ivone gravou esses dois sambas nesse Pau de Sebo do Adelson, e o Adelson, segundo ele já acompanhava os desfiles no Império Serrano, e todo ano, segundo ele, Adelson, ele estava ali no final do desfile, na dispersão, e ele chegava na Dona Ivone e falava: Dona Ivone, depois desses dois sambas, da repercussão que teve desses dois sambas na Dona Ivone nesse álbum de 74, nesse Pau de Sebo, que a gente acabou de ver aqui, o Adelson chegava nos finais do desfile para a Dona Ivone e dizia: Dona Ivone, eu estou com carta branca para gravar um disco da senhora lá na Odeon. Segundo ele, ela desconversava, falava: não, deixa isso para lá. E ela mesma chegou, né, a declarar que ela queria, portanto, se aposentar como assistente social. E o marido dela, o seu Oscar, embora ele fosse ali do métier do Império Serrano e desde o Prazer da Serrinha, ele era muito ciumento e não gostava que Dona Ivone se metesse naquele ambiente de boemia. Então, assim, Dona Ivone só aceita o convite do Adelson para entrar no estúdio da Odeon e gravar o seu primeiro disco solo em 78, depois de se aposentar como assistente social, enfermeira, e depois que o seu Oscar, o marido dela, morreu. Então ela estava livre, desimpedida, finalmente, para conseguir gravar o seu primeiro LP, produzido pelo Adelson Alves, e que é essa capa aqui que muita gente conhece, né? E ficou famosa essa capa, né? Pois é. Ela, né, são todos esses sambistas e ela em primeiro plano aqui, segurando o cavaquinho. Foto tirada no quintal da casa do São Manassés, lá na Portela, em Madureira. E eles estão aqui também. Enfim, é nesse ano de 78, esse aqui para mim é a pedra fundamental. Assim, né, se alguém quiser conhecer Dona Ivone, bastaria só esse disco aqui que já daria para entender tudo, né, o tamanho dela. E depois ela segue também com mais um disco produzido pelo Adelson, esse em 79, que é o Sorriso de Criança. É um samba, um LP lindíssimo dela também. E, enfim, o Adelson teve essa sensibilidade assim, de ter o contato nas gravadoras, como ele mesmo relatou, que está lá no livro. O Adelson era esse cara muito ligado no que estava tocando na rua, né? Ele não era o produtor artístico de gabinete, né, que ouvia alguém falar, ele mesmo ia lá, enfim, ele namorou a Clara Nunes, produziu discos dela. Ele produziu discos muito importantes, né? Do João Nogueira, do Roberto Ribeiro, dos Tincoãs, Bezerra da Silva, Zeca, Jovelina. Então, assim, ele seguramente tem uma importância muito grande nessa história. E importância essa que o Hermínio, como você citou, tem na trajetória da Clementina de Jesus, né? Que a gente sabe, Hermínio voltava de um banho de mar
e quando encontrou Clementina cantando na Glória, e aí ficou assombrado com aquilo, convidou Clementina e montou o espetáculo Rosa de Ouro com Clementina, Araci Cortes, Paulinho da Viola, Elton Medeiros e aquela turma toda. E depois produziu os LPs individuais da Clementina. Então, e depois ele e Dona Ivone tornaram-se parceiros, né, em outro samba lindíssimo e que até hoje também 9 em 10 rodas de samba cantam esse samba de Dona Ivone e Hermínio Belo de Carvalho, que é o Mais Quem Disse Que Eu Te Esqueço, né? Que é um samba lindíssimo que, felizmente, muita gente conhece. É lindíssimo mesmo. Aliás, eu queria dizer que a gente está em contato também com a Delzon e provavelmente a gente também vai entrevistar e falei, inclusive comentei sobre a nossa entrevista. E tem que agradecer aqui o Zé Carlos Caramês, que colocou, né, passou o contato do Adelson. Então, um alô para ele aí, um abraço. E agradecimento também, né, por ter possibilitado a gente essa joia, né, essa raridade, essa preciosidade que é essa produção desses LPs e de ter nos brindado aí com essa pedra fundamental, né, da obra de Dona Ivone Lara, né, maravilhosa. Enfim, eu também agradeço muito ao Adelson, assim, por essa sabedoria dele e, e esse respeito dele com a música verdadeiramente popular do Brasil, assim, e de ter essa sensibilidade, esse respeito, de quando levava esses compositores e essas compositoras de samba para o estúdio, ele respeitava a, a essência, o que eram aqueles compositores e aquelas compositoras, né? Porque seria muito fácil, né? Um produtor com a cabeça mais comercial e com muito ego também querer impor suas ideias e querer trazer sonoridades, ter ideias, girar muito a lâmpada em questão de arranjos, principalmente, que acabavam descaracterizando o que era a essência da obra daqueles compositores e daquelas compositoras. Então, esses dois LPs da Dona Ivone aqui, que a gente tem a felicidade de conhecer, o Sorriso de Criança de 79 e o Samba Minha Verdade, Samba Minha Raiz de 78, assim, você os escuta, você consegue ver Dona Ivone exatamente nesse contexto aqui, dentro da quadra do Império Serrano, que é onde ela está, né, cercada de instrumentos, ou é Dona Ivone de fato. Esse é o ambiente dela, é a roda de samba, né? Então, muito respeito e sabedoria do Adelson, né, como teve também muito respeito e muita sabedoria o Rio do Hora, né, que produziu esse LP de 82 dela, a Alegria dos Meus Sonhos, Alegria Minha Gente, Serra dos Meus Sonhos Dourados, que Dona Ivone ela posou em frente ao Morro da Serrinha, lá em Vaz Lobo, e aqui atrás é o famoso Morro da Serrinha. E o Rildo também, né? Ele, algumas vezes em que a gente já teve a oportunidade de se falar, ele me dizia, essas pessoas me entregaram a chave da casa delas, né? Metaforicamente falando, né? Essas pessoas me entregaram a chave da casa delas, então quando eu chego com muito respeito, eu não chego botando o pé no sofá, tirando o sapato e botando o pé no sofá. Né? Então, isso é a sabedoria, é a maneira mais respeitosa de tratar a obra, né, desses artistas e dessas artistas. Então, Dona Ivone depois veio a trabalhar também com o Sérgio Cabral, né, nesse LP Sorriso Negro dela, que completa agora 41 anos. Enfim, esse produzido pelo Sérgio Cabral, com arranjos e regência da grande Rosinha de Valença. E, enfim, também com outros grandes sucessos aqui, né? Tendência, parceria dela com Jorge Aragão,
que depois viriam a fazer também o enredo do meu samba, né? Então, assim, é, sem dúvida nenhuma, a parceria Dona Ivone e Delcio Carvalho tem que ser considerada uma das grandes parcerias da história da música brasileira, né? Tem muita gente que fala, é uma das grandes parcerias da história do samba. Isso já é algo muito grande, né? Isso é algo muito grande. Então, não à toa os dois chamavam a parceria de parceria mediúnica, né? Que Ai, que legal. eles se entendiam muitas vezes sem se falar. É, e veja, eu não consigo ver isso como coincidência. Dona Ivone tinha sido parceira do Silas de Oliveira, que foi o maior compositor, é o maior compositor da história do samba de enredo. E Dona Ivone e o Délcio Carvalho, que se tornou o maior parceiro dela, parceiro mais constante, musical. Dona Ivone e Délcio se conheceram no dia da morte do Silas de Oliveira, no dia do enterro do Silas. Ah, O Silas teve nossa. um infarto, um ataque cardíaco no meio da roda de samba, promovida pelo Mauro Duarte, pelo Bolacha, e o Délcio estava ali na roda, viu o Silas passar mal e cair duro, e aí Dona Ivone, obviamente, foi comunicada na hora e foi ao velório, ao enterro, e ali ela e o Délcio se conheceram. E o seu Oscar, que era o marido da Dona Ivone, disse ao Délcio, já conhecia o Délcio, e disse ao Délcio, Dona Ivone tem umas composições, ela tá meio triste agora com a passagem do Silas. Qualquer hora vai lá em casa, você que é um cara gente boa, conhecer as composições dela. E aí nasce uma das grandes parcerias da história da música brasileira. Mas, sabe, eu acho que foi de fato uma parceria mediúnica, sobrenatural. Por quê? Porque Dona Ivone fazia basicamente as melodias, a parte musical, e o Délcio cuidava essencialmente das letras. Claro que Dona Ivone chegou a fazer letra e música sozinha também, como por exemplo em Alguém Me Avisou, que é um grande sucesso dela. Mas né, nas parcerias ela fazia música e o parceiro fazia a letra. E você ouve várias dessas composições da dupla, Ivone e Délcio, é, parece que aquelas letras foram feitas para serem cantadas pela Dona Ivone Lara. Né? Por isso, A Tereza Cristina comentou outro dia numa live que a gente fez, né, que parecia que o Délcio compreendeu muito bem o que era a solidão da mulher preta. Então aquelas músicas pareciam autobiográficas, parecia que se você dissesse que Dona Ivone que escreveu, elas caíam como uma luva para a interessante. fala de Dona Ivone, para serem ditas pela boca de Dona Ivone. Né? Então é algo muito sobrenatural. E ela teve essa felicidade também. Isso não é à toa, é mérito total, totalmente mérito dela, de além do Delcio ter outros parceiros, uma envergadura, de uma estatura gigante. A gente falou do Jorge Aragão, do Hermínio Belo de Carvalho, o Sombrinha, o Arlindo Cruz, o Ney Lopes, o Caetano Veloso, então, assim, não é, né, são o Paulo César Pinheiro, são grandes letristas, todos homens, é verdade. Né? Há apenas a Teresa Batista, com quem Dona Ivone compôs o Pétalas Esquecidas, que a gente falou lá no comecinho, uma valsa gravada pela Marisa Monte. Né? Mas, enfim, né, acho que ninguém discorda que são grandes compositores, esses parceiros de Dona Ivone. Né? Então, eu digo que esses encontros se deram porque eles, sim, estavam à altura das melodias de Dona Ivone. Né? Eles estavam à altura de conseguir letrar aquelas melodias que não são melodias quaisquer. Né? São Uhum. melodias muito sofisticadas, muito bem trabalhadas e, ao mesmo tempo, muito espontâneas, intuitivas. Né? Muito, como dizem os italianos, cantabeles. Você já É. sai cantando, você sabe para onde vai. Embora o caminho não seja muito óbvio, você sabe como completar a próxima frase. Né? É Então, interessante isso, né? Porque você fala isso, quer dizer, a gente conversou sobre isso, né? É, vamos dizer assim, que ela não tem os acordes da bossa nova, mas ela tem uma sofisticação musical, né, melódica,
impressionante, né? Assim, de uma riqueza, né? E com determinado, pode ser com grandes arranjos ou não, né? Ela não precisa, né? A melodia, por si só, ela é muito forte, né? Tem uma obra realmente. E eu fico pensando, né, nessa questão, quer dizer, da formação musical dela. Ela teve formalmente apenas durante o colégio, né? Com o canto orfeônico, essa formação musical, assim. Eu digo formal porque eu digo no sentido de partitura, de, de encadeamento de acordes, né? Mas aí, quer dizer, junta tudo isso com toda a vivência, né? Que ela teve, acredito eu, que criou essa riqueza que nós temos hoje da obra dela, né? De Dona Ivone. Ela mesma costumava dizer que as aulas de canto orfeônico, e ali ela teve essas aulas com a Lucília Villa-Lobos, que foi companheira do Vila, e com a Zaira de Oliveira, que foi uma excepcional cantora, e que também foi companheira do Donga, né, e ganhou prêmio, foi premiada, e o prêmio era uma viagem para o exterior, para a França. Ela foi proibida de fazer essa viagem por ser negra, né, mas foi uma Nossa, que cantora absurdo. espetacular, um absurdo. E então essas foram essas professoras da Dona Ivone, não foram quaisquer professoras também nessa arte de abrir vozes, né, que é cantar em duo, cantar em trio, em quarteto ou até em mais pessoas. Não à toa, lá na frente, Dona Ivone também gravou como corista em coro de diversos discos, né? Ela gravou um disco do Paulinho da Viola. O Rio do Hora conheceu Dona Ivone, sendo ele, Rio, do produtor de um LP do Martinho da Vila, e Dona Ivone estava fazendo o coro do disco do Olha Martinho. só. E aí o Martinho que diz ao Rio, do produtor daquele disco ali, falando, ó, presta atenção naquela senhora ali que tá no coro. Então o Martinho apresenta Rio e Dona Ivone, e depois eles passam a trabalhar juntos. É, é, essa formação do canto orfeônico foi determinante para Dona Ivone cantora, principalmente, né? Tanto que a gente ouve os contracantos dela, né? Deixar como dica aqui para o pessoal, eu fiz uma playlist no Ai, Spotify chamada Contracanto Dona Ivone Lara. Tá só no Spotify, é só buscar ali Contracanto Dona Ivone Lara, que tem esses contracantos vocais dela, discos do Fundo de Quintal, da Beth Carvalho, do Paulinho da Viola, do Ney Lopes, do Aniceto, que foi um grande nome também do jongo e do partido lá no Império, né, na Serrinha. Enfim, tem mais de 20 músicas ali, com Dona Ivone fazendo os contracantos dela. Mas isso, obviamente, não. Esses contracantos, que ela canta a primeira parte do samba de um jeito, a primeira vez, a forma inteira, e quando ela já volta cantando diferente, fazendo pequenas variações, abrindo vozes. Uma gravação muito significativa disso, para dar um exemplo que acho que bastante gente conhece, é a gravação de Tendência dela e do Jorge Aragão, naquele DVD do Fundo de Quintal chamado Fundo de Quintal ao Vivo com Vida. Se você procurar a Tendência Dona Ivone Fundo de Quintal, tem lá também, no YouTube e nas plataformas. Então, como ela brinca, cada vez que ela se apresentava e cantava a mesma música, ela cantava de um jeito diferente, com pequenas diferente. Ai, que variações, delícia. que você tem que ter muito domínio para fazer isso, e E é dificílimo. para não distorcer o que é a composição original e não virar malabarismo e pirotecnia gratuita, né? Você não vai, às vezes você faz ornamento demais na música, fica exagerado. Ela era É, sempre no limite e isso é difícil, né? Esses contracantos são melodias complementares à melodia principal, né? Então, experimentem fazer isso, assim, pega uma música que você gosta, bota para tocar eu acho difícil. e tenta acompanhar aquela melodia improvisando, né? Então, Dona E Ivone, você consegue, Lucas? Eu tenho dificuldade. ah, Confesso para você que eu tenho dificuldade de é fazer difícil, o contracanto, né? é Não acho difícil fácil, não. mesmo. É difícil. Então, mas assim, a gente não pode atribuir esses contracantos e essa formação de Dona Ivone cantora
apenas ao Orfeônico e essa formação formal e, enfim, né, a gente sabe aquilo que a gente disse lá de trás, aquela ancestralidade, os cantos de Sim. trabalhos, né, dos cantos de terreiro, toda aquela formação da tia da Dona Ivone, a vovó Teresa, da avó dela, da mãe, do pai, dos primos. Isso é um traço marcante que a pessoa, quando nasce num berço desse, principalmente ali no Carrega, né? Morro da Serrinha, a pessoa não consegue se desvencilhar daquilo nem que ela queira. E Dona Ivone nunca Uhum. quis, e para mim essa é a marca principal assim da obra dela, essa combinação de influências do choro, do jongo, do canto orfeônico, do samba de enredo, de todas essas formações acabaram dando a ela condições de criar obras que só ela fez, né? Assim, são obras, né, as pessoas costumam generalizar muito, mas a obra do Noel é completamente diferente da obra do Nelson Cavaquinho, que é completamente diferente da obra da Jovelina, do Paulinho da Viola, do Arlindo Cruz, da Clementina. A obra da Dona Ivone é única, assim, e, enfim, é um privilégio, né, para a gente aqui no... Enfim, para a gente que é brasileiro, né, é de fato um orgulho mesmo, sim, porque pode rodar qualquer país do mundo. Nós somos os únicos que Arrepia temos a de pensar assim. felicidade de ser conterrâneos de Dona Ivone, assim, sabe? Então, isso qualquer pessoa, né? Quando a gente puder voltar a viajar pelo mundo, quando acabar esse caos, bater no peito e se orgulhar e falar, ó, nenhum país tem uma Dona Ivone Lara como a gente tem. É verdade. E uma coisa que eu estava também, que também é outra questão também que você conta no livro e que é muito interessante o sucesso que ela faz também na novela, né? Na novela Pois da é, você Globo, que ela diz. também vira Não, não, pois é, né? trilha sonora. O enredo do meu samba, né? A composição dela com Jorge Aragão, é, acabou sendo gravada primeiro pela Sandra de Sá. E, enfim, eu particularmente gosto da gravação, né? Uhum. E para aquela novela, o Partido Alto, novela da Globo, né? Havia acadêmicos do Encantado, na escola de samba fictícia, e aí eles encomendam o samba de enredo daquela escola para artistas que de fato sabiam fazer. Então Dona Ivone e Jorge Aragão, além de fazerem o enredo do meu samba, que é um samba também até hoje, muito cantado em qualquer Lindíssimo. roda, muito regravado até hoje, com o Jorge Aragão, Dona Ivone faz o seu segundo samba de enredo e pouquíssimo conhecido pelas pessoas. Muita gente fala dos cinco bailes, né? Cinco bailes da história do Rio de Uhum. 65, que de fato se eternizou e está aí até hoje no imaginário como um dos grandes sambas de enredo da história, né? Lindíssimo. Mas com o Jorge Aragão, ela compõe o seu segundo samba de enredo, chamado Carlos Drummond de Andrade e Agora José. Eu gosto muito desse samba de enredo, está nesse LP Ah, dela de 85, que lindo. né? Ai, Então, que lindo. Amei, amei a foto. esse mesmo Ah, LP esgotou a primeira edição em 85 e em 87 ele foi reeditado com essa capa aqui. As fotos do mesmo ensaio, né? Dona Ivone com essas flores bonitas no cabelo, sim. enfim. E, e aí ela já tinha desde 78 sido, desde 74, na verdade, já começou a despontar para um público mais amplo, que em 74 a Clara Nunes, né, gravou e deu, enfim, uma faixa muito importante no álbum dela, uma parceria da Dona Ivone com o Delcio, que foi Alvorecer, que é, para mim, uma das melodias mais belas de Dona Ivone, e também samba, felizmente, muito regravado até hoje, né? E gravado primeiro pela Clara Nunes e ali com aquele LP, também produzido pelo Adeilson Alves. A Clara vende mais de 300 mil LPs, e aí começa a quebrar um pouco
barreira extremamente machista e preconceituosa que existia na época, e fronteira e barreira completamente destruída pela Maria Bethânia em 78, né, que quando ela e Gal Costa gravam Um Sonho Meu, de Dona Ivone e Delcio Carvalho. Gravaram antes da Dona Ivone, elas foram as primeiras a gravar no disco Álibi da Bethânia, e com isso a Bethânia se tornou a primeira mulher a vender mais de 1 milhão de cópias no Brasil. Claro que naquele LP, no Álibi, tinha composições do Gil, do Caetano, do Gonzaguinha, né? Tinha Explode Coração, mas O Sonho Meu se firmou como um grande sucesso daquele LP, e não à toa, no LP seguinte, Dona Ivone compõe outro grande sucesso para a Bethânia, no LP Talismã, gravado dessa vez com participação do Caetano e do Gil, que foi o Alguém Me Avisou, né? Que todo mundo conhece, que é o Foram Me Chamar, eu vi, eu estou aqui, o que que há? Canta um E pedacinho. não, não, vamos deixar para Dona Ivone isso. E, Oxe. enfim, né, e aí ela acaba sendo abraçada, né, pela chamada MPB, assim, e Elza Soares gravou Dona Ivone, Elisete já tinha gravado O Minha Verdade, uma gravação muito bonita. E, mas para mim, assim, eu queria deixar outra gravação aqui de dica para quem está aqui com a gente, que é num, a Dona Ivone tinha primeiro, ela dizia, um grande sonho de ter uma música dela gravada pela Elisete Cardoso, né, que era uma grande influência para ela como cantora e que não à toa tinha o apelido de Divina, né, a Elisete. E a Elisete já tinha gravado Minha Verdade, uma grande referência para Dona Ivone, e anos depois, já na década de 80, a Elisete convida a Dona Ivone para gravar num disco dela, o disco Luz e Esplendor, e Elisete grava uma parceria de Dona Ivone com Ney Lopes, que é um samba lindíssimo, que eu deixo aqui como dica para vocês, que é um samba chamado Felicidade Segundo Eu, parceria de Dona Ivone e Ney Lopes. E essa gravação é um negócio tão absurdo, essa gravação, que, que a gente tem ali Elisete, Paulinho da Viola, Elton Medeiros, o Rio do Hora na gaita, o Sereno do Fundo de Quintal no tantã. Então, Elisete, Paulinho, Elton, Sereno, Rildo Só fera, né? e Dona Ivone nos contracantos. É bonito porque na primeira parte, quem faz os contracantos é o Rio do Hora com a gaita, com a harmônica, que é uma assinatura do Rildo, né? Os discos do Fundo, de Quintal, do Zeca, da Beth. Eu acho que pouca gente fala dessa gaita, dessa harmônica do Rildo e a maneira dele distribuir assim frases muito soltas e muito lindas assim de acompanhamento que, enfim, eu sou doido pela gaita do Rildo. E aí, então, nessa gravação da Elisete, ele faz os contracantos primeiro, e na segunda vez, na volta do samba, aí quem faz é a Dona Ivone, junto com ele. O Gilson está perguntando aqui, esse samba se chama Felicidade Segundo Eu, parceria de Dona Ivone e Ney Lopes. Está no disco Luz e Esplendor da Elisete. É uma coisa linda. Ai, a Guilherme entrou, beijão, amor. A Eliette Negreiros está mandando coração. Grande Beijo, Eliette. Eliette, Obrigado por estar aqui com a gente. beijão, obrigada. E aí o Gilson Enfim, perguntou, né? não, tenho que mandar um beijo aqui O também Bernardo, para um monte de gente que está aqui com a gente. E aí o Bernardo Nascimento, né, está comentando aqui dessa música Adeus de um Poeta. É, enfim, que é um samba maravilhoso, né, muito, muito bonito do Tião Pelado, né, que a Dona Ivone gravou nesse LP aqui, no Sorriso Negro de 81, que é também uma homenagem ao Silas, né, o Adeus de um Poeta. Né, o Silas tinha morrido em 72, que foi naquela ocasião, como eu disse, que Dona Ivone e Delcio Carvalho se conheceram. Né?
queria deixar como dica que, já que o Bernard citou, né, essa composição é do Tião Pelado, né, Dona Ivone gravou em homenagem ao Silas, mas tem uma parceria dela com o Délcio, que eles fizeram logo ali, depois do velório do Silas, que essa sim foi a primeira parceria. Então acho que é um registro histórico, tem um valor documental muito grande, porque foi a primeira composição dessa dupla, Ivone e Délcio, que é uma das maiores parcerias do mundo para mim, né? Não vou nem ficar restrito ao Brasil, porque tem coisas de louco E ela ali. se repete ao longo de toda a obra, né? Assim, sempre tem essa parceria em todos os discos, não é, Essa Lucas? parceria se estende ao longo de toda a obra, e o Bernardo Nascimento está perguntando aqui, ela se chama Derradeira Melodia, né, que é quando a voz do poeta calou, a natureza chorou forte. Não vou lembrar da Sim. letra inteira, Nossa, mas bonita, hein? Forte. a letra do Delcio e a melodia da Dona Ivone é um negócio sobrenatural. Quem quiser procurar, se não me falha a memória, eles gravaram juntos essa faixa num LP chamado Bodas de Coral, quando eles comemoraram 25 anos da parceria, Dona Ivone e Délcio, e essa faixa está registrada nesse álbum, Derradeira Melodia, no álbum Bodas de Coral, 25 anos de Dona Ivone e Délcio. Então, disco gravado ao vivo, se não me falha a memória, no Teatro Municipal de Niterói. E enfim, né, uma das grandes parcerias do Brasil e do mundo teve início no dia da morte do maior compositor de samba de enredo de todos os tempos, que foi o Silas. Então, tem essas homenagens, como o Bernard citou aqui, né, o Adeus de um Poeta, do Tião Pelado, que Dona Ivone gravou, e o Derradeira Melodia, que para mim é obra-prima e tem esse valor afetivo, documental e simbólico de ser a primeira parceria de Dona Ivone e Delcio Carvalho. Eu só agradecer também a presença do Bernard, também faz parte, né, do Samba de Bamba, ok? E você me disse uma coisa que eu achei muito, muito bacana e importante e que mostra. Eu acho muito importante isso. Tem gente que fala assim: quando a gente vai fazer uma obra, escrever sobre um tema, em geral, na academia fala, você tem que ter um distanciamento. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que você tem que gostar muito do tema com que você lida e trabalha. E eu achei muito interessante porque você disse que todo dia você acorda, enfim, todo dia Dona Ivone Lara está no seu entorno, né, no seu ambiente, você ouve. E eu sei que vai ser difícil, mas de toda a vasta obra de Dona Ivone Lara, você teria uma que você gosta mais, que te toca mais, ou que tem uma história que, que te toca de alguma forma, que te chama atenção? Pergunta difícil essa, muito, muito, muito difícil. Mas eu de fato, como te disse antes, não é força de expressão, não é exagero. Todo santo dia eu escuto pelo menos uma música da Dona Ivone. E, enfim, eu não consigo, é uma espécie de vício, assim, acabo ouvindo todo santo dia. Então essa eleição pessoal e particular acaba variando, né? Tem hora que você gosta Depende mais do de dia. uma, a hora que gosta mais de outra. Mas para mim, né, tem um valor muito, muito especial também. É, um choro canção, um dolente, que Dona Ivone gravou pela primeira vez nesse LP aqui, que é uma parceria dela com o Délcio, que é também, felizmente, muito regravada, muito conhecida, que é o Nasci para Sonhar e Cantar, parceria dela e do Délcio. E eu estava dizendo que para mim tem um valor afetivo e muito especial, porque é, essa gravação aqui, quem está no Sete Cordas com a Dona Ivone é o Rafael Rabelo, né? E eu, Rabelo. felizmente, tive também o privilégio de escrever um livro sobre o Rafael. E Rafael está no Sete Cordas Nesse nesse LP. LP. Né? Esse disco aqui é Rosinha no violão de 6, Rosinha de Valência e Rafael no violão de 7 em todos os discos.
né? O pessoal diz que não dá para saber quem está nesse álbum aqui tocando, mas dá para saber quem são os músicos que acompanham a Dona Ivone. E, enfim, tem obras muito bonitas dela. O disco anterior, que leva esse título, O Sorriso de Criança, é um disco primoroso também, né? Eu sou apaixonado por essa história de violão de 7 cordas. Estava dizendo que nos álbuns de 81 e 82, quem está ali é o Rafael Rabelo. Nesse de 79, quem está nos 7 cordas é o Dino 7 cordas, né? O grande mestre Orondino José da Silva. Né? Mandar um beijo aqui para a Eliette, que está comentando, para a Maria Carolina e para o grande Luiz Felipe de Lima, que está aqui mandando um salve aqui, dizendo que a Luciana Rabelo confirmou que o cavaquinho é dela e na citação é cantar. Ai, que legal. Obrigado, Luiz Felipe. O Luiz Felipe conheceu Dona Ivone muito de perto, tocou com ela, tem histórias lindas para contar, sempre conta histórias muito emocionantes sobre Dona Ivone. É uma referência não só nessa onda dos 7 cordas, mas em música e, enfim, é uma referência para mim, um grande amigo. E aqui tá o Dino 7 cordas, né, nesse álbum inteiro de Dona Ivone, de 79. E tem uma faixa aqui que eu queria destacar, duas, na verdade. Né? Na verdade, destacar todas, porque é difícil escolher uma, mas tem um samba aqui da Ivone e do Delcio chamado Adeus à Solidão, né, chamado Adeus à Solidão. Vou deixar aqui como dica para o pessoal, o Zé Menezes, o gigante Zé Menezes, está tocando viola nessa faixa. E aí a impressão que eu tenho é que nessa gravação deixaram o Zé Menezes solto, né? Falaram, ó, grava aí a forma inteira da música, né? Muito provavelmente ele tocou depois, ele botou a viola depois. Como ele fez muitos discos do fundo de quintal, com violão tenor, com viola, e o que o Zé Menezes faz na viola, nessa faixa específica, Adeus à Solidão, é um primor, assim, é muita ideia e tudo de improviso ali na hora, né? Não eram improvisos escritos. Eu gosto muito. E a faixa título desse álbum, O Sorriso de Criança, Dona Ivone morreu sem saber qual foi a real motivação para o Delcio Carvalho ter feito essa letra. Né? Naquele ano, não me lembro agora se era a Unicef, que era o ano da criança. Não, acho que na Unicef. 79? E aí Dona Ivone achou que o Delcio tinha feito aquela letra aproveitando esse gancho de ser o ano da criança e tal. Só que não, né? Ela gravou e nunca soube da real motivação que o Delcio tinha visto um garoto pequeno no subúrbio ser assassinado, né? Uma criança pequena. Então, por isso que ele faz essa letra, né? Sorria mais, criança, para não sofrer. Eu vi você, criança, no alvorecer, só se abrindo aos encantos de uma flor, realizado o sonho de um grande amor. E depois na segunda ele diz, né? Como é que é? Aprenda as lutas dessa vida para se prevenir, conheça todas as maldades para não se iludir, espalhe amor por onde for, quem sabe amar destrói a dor, que seja todo o seu viver um mundo cheio de prazer. Então Dona Ivone não sabia, né? Mas de uma tragédia real vem essa inspiração para o Delcio fazer, que, enfim, queria deixar como dica também aqui, tem um álbum do Delcio Carvalho nas plataformas, no Spotify, que é a que eu uso, que se não me engano chama Lado D, de dado, Lado D de Delcio, que ele gravou só parcerias, dele e da Dona Ivone. É um disco lindíssimo, quem procurar aí do Delcio Carvalho. Eu particularmente gosto muito do jeito do Delcio cantar, assim, um jeito elegantérrimo, assim, de cantar, com uma sobriedade, com zero afetação, econômico, mas ele trazia uma bagagem, uma vivência, assim, de seresteiro também. Então é meio como se fosse um seresteiro, mas com a voz mais contida, mais elegante, mas você vê que o jeito, o gesto, a técnica de cantar tem aquela emoção um pouco seresteira mesmo.
Eu sou apaixonado e sou um privilegiado, um afortunado que todo dia eu agradeço que alguns dos LPs que estão aqui atrás na minha coleção pertenceram ao Delcio, eram da coleção do Delcio Carvalho, e alguns desses LPs, felizmente, Olha só, ficaram comigo. Então realmente é uma afortunada, hein? Que maravilha. é uma joia, não são muitos, mas é uma joia e uma responsabilidade, né? Ter esses discos aqui do Delcio aqui comigo. E ouço todo dia. Também acho que a gente precisa falar mais assim do Delcio Carvalho, porque, enfim, essa parceria dele com a Dona Ivone é algo muito Sensacional. muito fora de série, assim, é algo que poucas vezes a gente viu. Felizmente está aí, né? Como dizia seu Wilson das Neves, daqui 200 anos a gente ainda vai seguir falando de Dona Ivone. Seguramente, o seu Wilson Imperiano também conhecia muito bem aquele ambiente. E acho que é o mesmo que a gente vê com a Chiquinha Gonzaga, assim, por exemplo, sabe? De outra mulher pioneira, revolucionária, negra. Tanto tempo depois a gente segue aqui falando da Chiquinha, porque ela nos legou obras também fora do comum, composições belíssimas, né? Fora toda a valentia dela em enfrentar aquela época uma sociedade ainda mais machista do que a gente vê hoje, né? Então, acho que é isso. Daqui 200 anos a gente vai continuar falando de Dona Ivone por essa obra sobrenatural que a gente viu, que ela deixou para a gente tem o prazer de ouvir, né? Como a Fabiana iniciou essa nossa conversa aqui hoje dizendo que hoje completam-se 3 anos, né, da ascensão de Dona Ivone, da passagem dela. Enfim, fica a saudade da convivência dela, daquele axé maravilhoso. Quem teve a oportunidade de vê-la no palco, de vê-la dentro de estúdios, gravando, e o convívio, né, para a família, para as pessoas que foram bem próximas. Mas, felizmente, né, ela não está aqui nesse plano, mas essa obra espetacular, É eterna, né? é eterna, inspiradíssima. Né? E quando o meu livro foi lançado em 2015, Fabiana, é, chegaram a sair matérias publicadas, e uma delas o jornalista dizia ali, um livro definitivo sobre Dona Ivone. Eu agradeci demais na época, mas disse a ele que eu discordava do definitivo, porque quanto mais livros a gente tiver sobre Dona Ivone, cada um com um recorte, com um olhar diferente, isso é sempre importante, né? Veja, o Uhum. Noel Rosa morreu em 37, 1937, aos 26 anos. Ainda hoje a gente segue ouvindo falar do Noel, né? E É verdade. não é porque toca no rádio, na TV, no chamado mainstream, né? Toca porque as pessoas foram gravando e regravando a obra do Noel porque se a gente não faz isso, a gente para de falar dessas pessoas, a gente vai esmaecendo o A legado e a memória vai memória acabando, delas. né? É. Então eu Uhum. fico, né, humildemente muito feliz com todas essas homenagens a Dona Ivone, as celebrações, a obra dela continua em evidência. E, enfim, meu livro é um relato jornalístico, né? Eu sou jornalista e, enfim, eu espero ter contribuído de alguma maneira e que ajude a contar a história de Dona Ivone para mais pessoas, né? Esse é o objetivo e fazer com que as pessoas ouçam Dona Ivone Lara. Olha, Lux, maravilhoso essa conversa que a gente teve. A gente tinha conversado um pouco antes. Tive o prazer enorme de ler seu livro, de também ouvir algumas entrevistas que você fez antes. E só uma pessoa verdadeiramente apaixonada pode fazer isso e ter eu não diria humildade, mas essa generosidade de falar isso mesmo, né? Quer dizer, eu amo tanto, né, que quanto mais gente fizer, quanto mais gente trabalhar, né, e estudar Dona Ivone Lara sob diversos ângulos, né,
mas a memória dela vai se manter viva e, e é uma obra muito grande, né, muito rica, e que pode ser abordada de diferentes formas, diferentes vertentes, né? Inclusive, nós temos uma pessoa aqui na nossa live que está dizendo, não sei se você viu, triste que perdi o começo, e eu estou desenvolvendo uma publicação sobre a história do samba e do Anivone, e está sendo incrível escutar vocês, espero poder conversar mais com os dois, né? Acredito eu que o Lucas pode aí contribuir muito, muito mais do que eu só estou aqui mediando, né, essa nossa conversa. Também sou uma apaixonada, né, pelo samba e pelo tema, e por Dona Ivone. Eu só consegui, na minha vida, ouvi-la uma vez e fiquei encantadíssimo com o poder, né, da interpretação, da presença de palco, e ao mesmo tempo de uma generosidade, né, de uma humildade, de dialogar com a gente, de estar perto, maravilhoso, né? Então, gostaria de agradecer muito você ter aceito o nosso convite, muito mesmo. Para mim, para o Samba de Bamba, é uma honra enorme ter você aqui, um grande prazer. Eu, como historiadora, assim, adoro, né? Minha vontade é estender e ficar conversando e saber mais e mais, inclusive porque sei que você entrevistou muita gente, né? E deve ter muitas histórias mais para contar para gente, com certeza, né? Mas acredito que a gente poderia, quem sabe aí, eu sei que você talvez fique um pouco mais, tem outras questões para resolver nesse momento, mas ficamos aí abertos se você aceitar da gente conversar mais uma vez e fazer mais uma conversa sobre a sua obra, sobre a sua experiência e depois sobre o Rafael também, né? Então, também é um grande músico, né? Com o maior prazer, Fabiana. Agradecer novamente você aqui, o pessoal do Samba de Bamba UK. Mandar um beijo para a Odila aqui, que fez o comentário. Mandar um beijo para a Eliette também, que Eliette Negreiros, uma referência de Grande. cantora, de pesquisadora, de escritora, conhecedora da cultura brasileira. E agradecer a Odila, agradecer a você, todo mundo que está aqui com a gente, pela oportunidade de falar sobre Dona Ivone. Né? Para mim é sempre enfim, um prazer indescritível, né? Como eu disse, quantas pessoas sonham, né? Um dia em escrever um livro, né? Quem que não sonha, seja ficção, poesia, prosa. E o meu primeiro, né? É, um Que honra. convite que não foi uma iniciativa minha, meu primeiro ser sobre uma pessoa, uma personalidade tão importante para a história do Brasil, não só para a história musical do Brasil, né? Para mim é uma aventura, é um prêmio mesmo que não tem como eu não carregar todos os dias da minha vida isso comigo. Então, fico muito grato a vocês pelo convite, pela oportunidade e por se dedicarem tanto a falar sempre sobre o samba e agora em enaltecer a obra de Dona Ivone. E a gente está aqui para trocar ideia, para compartilhar os saberes, os conhecimentos e um pouco de delicadeza também, de respeito, de afeto que a gente vem precisando muito e muito Muito. nesses tempos de tanta brutalidade com o Brasil, e principalmente na área social e na área cultural. Então, foi um prazer enorme estar com vocês. Se cuidem aí, espero que a gente se reveja em breve. Então, um beijo grande para você, Lucas. Muito, muito obrigada. Beijo e agradeço a todo mundo que estava aqui com a gente até agora. Eliette, Odila, Guilhermo, Márcia, Gilson Passarinho, o Bernard, né? O Rodrigo, o Lourenço, a Lilian, e a todos que estiveram aqui com a gente, que passaram por aqui ou ficaram com a gente até agora. Nosso muito obrigado. Um aulão, como disse o Dila. Muito obrigada, Lucas. Foi realmente maravilhoso
ter esse tempo com você e poder falar, né, e difundir para o mundo aí um pouco mais de informação sobre a grande Dona Ivone Lara. Obrigado, Fabiana. Mais uma vez, se cuidem aí. Beijo para Se você e para cuidem. todo mundo. Beijo. Até, Fique beijo. com Deus. Beijão. Beijo, gente.